Olá, alunos! Olá, tutores! Este semestre nós trabalharemos com a disciplina Fonética e Fonologia do Português. Então, eu sou a professora Márcia, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Então, a ementa do nosso curso, né? Relação entre fonética e fonologia, introdução aos princípios gerais da fonética articulatória, transcrição fonética, introdução às premissas da descrição e análise fonológica e os processos fonológicos básicos. Então, qual é o objetivo do nosso curso? Fazer com que o aluno, com base em sua própria língua, possa compreender os fenômenos relativos às propriedades articulatórias dos sons do português brasileiro. Algumas orientações iniciais, né, importantes, creio que vocês já têm conhecimento, mas vale a pena lembrar. Então, estude os conteúdos de cada módulo com atenção e dedicação. Estes conteúdos estão dentro de biblioteca, na plataforma Moodle. Tire suas dúvidas com relação ao conteúdo de cada módulo com o tutor à distância no fórum de dúvidas. O fórum de dúvidas tem por objetivo esclarecer todas as dúvidas com relação ao conteúdo e também com relação à dinâmica da disciplina. Além do fórum de dúvidas, vocês têm 1 hora por semana para conversar e para tirar dúvidas com o seu tutor à distância no bate-papo. Não serão aceitas as atividades depois do prazo estabelecido para o seu polo. Essas atividades fora do prazo só serão aceitas em caso de atestado médico. Portanto, fique atento às datas do seu polo, ok? Então, qual é a estrutura do nosso curso? Nosso curso, né, a disciplina de Fonética e Fonologia do Português, ele está dividido em 5 módulos. No primeiro módulo, nós temos a atividade distância questionário valendo 8 pontos. No segundo módulo, a segunda atividade distância, um resumo valendo 8 pontos. No terceiro módulo, é a nossa atividade presencial, que é um seminário valendo 10 pontos. No quarto módulo, é a transcrição fonética, valendo 8 pontos, também à distância. E no quinto módulo, a participação de vocês no fórum de discussão, valendo 6 pontos. Lembrando que no módulo 1, 2, 3 e 4, a participação no fórum de discussão ela não é avaliativa, ok? Além das atividades, nós temos também a avaliação final, valendo 60 pontos. No módulo 1, nós estudaremos os capítulos 1 e 2 da apostila, né? Então, a relação entre fonética e fonologia, suas funções e suas interfaces. SOCIR, vocês lembram que nós estudamos SOCIR na disciplina História dos Estudos Linguísticos. Distinguiu, no conjunto que conhecemos com o nome de linguagem, 2 aspectos fundamentais: a língua e a fala. Então, a língua é comum a todos os membros de uma coletividade linguística. A fala é a realização, a materialização desse modelo em cada falante, em um momento e lugar determinados. Se todos os brasileiros, por exemplo, podemos nos comunicar, é porque nós temos em comum o modelo da língua portuguesa do Brasil. Ainda que, quando falamos, quando realizamos atos concretos de fala, manifestamos aí nossas características individuais ou as características da região a que pertencemos, né? Por exemplo, no nível da língua, pode existir a frase quero comprar 1 litro de leite, que todos nós brasileiros entendemos. O mineiro pronunciará quero comprar 1 litro de leite, e o paulista de Piracicaba, por exemplo, ele vai pronunciar quero comprar 1 litro de leite. E, no entanto, não se interrompe a comunicação, porque somos todos falantes da mesma língua, português do Brasil. Então, tanto a fonética quanto a fonologia, elas investigam como os seres humanos produzem e ouvem os sons da fala. Segundo os autores da nossa apostila, enquanto a fonética estuda os sons da fala como entidades físico-articulatórias isoladas, a fonologia ela vai estudar os sons do ponto de vista funcional, como elementos que integram um sistema linguístico determinado. O que quer dizer isso? Que a fonética ela considera os sons independentemente de suas oposições paradigmáticas. Por exemplo, a fonética vai estudar o som da letra
F isoladamente. Já a fonologia, ela vai analisar os sons considerando as oposições paradigmáticas. Exemplo, nós temos aí a palavra faca, a palavra vaca, a palavra maca, a palavra saca e a palavra taca e etc. Então, o fonema é o som que dentro de um sistema fônico determinado tem um valor diferenciador entre dois vocábulos. Então, faca é faca porque não é vaca, porque não é maca, porque não é saca e porque não é taca. Então, a realização fônica em si vai interessar a fonética. A fonologia interessa a oposição dos sons dentro do contexto de uma língua dada, ok? Exemplo de fonema. Então, nós temos a palavra chato. Essa palavra ela tem 5 letras e 4 fonemas. Porque quando nós pronunciamos o CH, nós pronunciamos com um fonema só, chato. Já a palavra táxi, ela tem 4 letras e 5 fonemas. Porque quando nós pronunciamos a palavra táxi, a letra X, ela sai com 2 fonemas, táxi, ok? Ainda no módulo 1, nós estudaremos também a fonética articulatória, né? O aparelho fonador. Então, o aparelho fonador é constituído por cavidade nasal, narinas, lábio superior, língua, dentes inferiores, cavidade oral, mandíbula, traqueia, pulmões, diafragma, esôfago, laringe, cavidade faringal, palato mole ou véu palatino e palato duro. Então, fonador quer dizer aquele que produz voz. A fala é o resultado da articulação desse som. Esses órgãos, né, que utilizamos para produzir o som da fala, eles não têm como principal função a articulação dos sons. Eles servem primeiramente para respirar, para mastigar, para engolir, para cheirar, etc. Os órgãos articuladores envolvidos na produção da fala, eles dividem-se em ativos e passivos. Os articuladores ativos são aqueles que se movimentam para a realização dos diferentes sons da fala. Então, eles são constituídos pela língua, que se divide em ápice, lâmina e dorso, lábio inferior, que alteram, né, a cavidade oral, pelo véu do palato, que é responsável pela abertura e fechamento nasal, e pelas pregas vocais. Os articuladores passivos compreendem o lábio superior, os dentes superiores, os alvéolos, que é essa região crespa, né, atrás dos dentes superiores, e o palato duro e o palato mole. No módulo 2, nós estudaremos os segmentos fonéticos, os segmentos vocálicos e os segmentos consonantais. Ou seja, nós estudaremos a divisão tradicional entre vogal e consoante em nível de articulação, que deve ser entendida a partir da liberação do fluxo de ar dos pulmões. Então, as vogais são sons produzidos com o ar saindo dos pulmões, né? Um fluxo de ar agressivo, e não apresentam obstrução à saída de ar no trato vocal. Elas podem ser orais, A, ou nasais, São chamadas sonoras e vozeadas porque são produzidas com a vibração das pregas vocais. Eu vou pedir aí para a tutora ou para o tutor parar um pouquinho a nossa videoaula e colocar o vídeo 1 para vocês, para que vocês vejam como ocorre a vibração das pregas vocais, ok? Então, viram aí como ocorre a vibração das pregas? As vogais, elas podem ser classificadas quanto à abertura, né? Elas podem ser vogais abertas e fechadas. Quanto à altura, posição vertical, né? Elas podem ser altas, médias baixas, né? Elas podem ser
classificadas quanto à anterioridade ou posterioridade, que é a posição horizontal. Elas podem ser anteriores, posteriores ou centrais. E há ainda a possibilidade de os lábios estarem distensos ou arredondados, né? Exemplos aí de vogais arredondadas, O e o U, né? Quando nós produzimos a vogal O, nós vemos aí que os lábios eles ficam arredondados. Os segmentos consonantais, né, dividem-se em dois grandes grupos: os surdos ou não vozeados, produzidos sem a vibração das pregas vocais, e os chamados sonoros ou vozeados, que são produzidos com as pregas vocais em vibração, né? Exemplo de consoantes surdas e não vozeadas, nós temos como exemplo a letra P, né? E sonoras ou vozeadas, um exemplo da letra D, ok? Ponto de articulação. As consoantes, elas podem ser classificadas quanto ao ponto de articulação. Elas podem ser bilabial, lábio dental, dental, alveolar, alvéolo palatal, palatal, velar, uvular e glotal, ok? De acordo com o ponto de articulação para a produção de cada letra. Também podem ser classificadas quanto ao modo de articulação. Elas podem ser oclusivas, é a consoante produzida com obstrução total e momentânea do fluxo de ar. Fricativas, produzidas com obstrução parcial do fluxo de ar. Nasal, produzida com obstrução total e momentânea do fluxo de ar na cavidade oral. Africadas, produzidas com uma oclusão total e momentânea do fluxo de ar, né? Seguida de um estreitamento no canal bucal, gerando um ruído de fricção. TEPs, produzidas com oclusão total e rápida do fluxo de ar. E vibrantes, né? A ponta da língua ou a úvula, elas provocam uma série de oclusões totais muito breves, seguidas por segmentos vocálicos extremamente curtos, ok? No módulo 3, nós trabalharemos o nosso trabalho sobre preconceito linguístico. Neste módulo, nós discutiremos essas questões sobre o preconceito linguístico. E no módulo 4, nós trabalharemos fonologia, estudaremos detalhadamente sobre fonemas e alofones, né? Aprenderemos como fazer uma transcrição fonética e uma transcrição fonológica. A transcrição fonética é feita entre colchetes e a transcrição fonológica é feita entre barras. Vocês terão um exemplo de transcrição fonética agora. Vou pedir para a tutora parar um pouquinho nossa aula novamente e colocar para vocês o vídeo 2. Aqui vocês verão uma música conhecida por todos e a transcrição fonética dessa música, ok? Então, voltando, né, no capítulo 4, vocês aprenderão como fazer transcrição fonética e transcrição fonológica. No capítulo 5 e 6 da apostila, nós estudaremos o módulo 5, aprenderão sobre a estrutura silábica e sobre o acento do português brasileiro, né? Então, identificaremos nestes capítulos os elementos constitutivos da sílaba e determinaremos os tipos silábicos e o acento no português brasileiro. Então, esses são os 5 módulos. Voltando ao nosso trabalho presencial, como será o nosso trabalho? Então, vocês dividirão a turma em grupos de 5 alunos, então 5 alunos por grupo. O nosso trabalho é um seminário, ele pode ser apresentado em forma de teatro, ele pode ser apresentado em forma de vídeo, pode ser um seminário
é expositivo mesmo. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o tema preconceito linguístico. Vão apresentar o seminário e vão propor discussões sobre esse tema, sobre preconceito linguístico. Eu trouxe um vídeo para ajudar, né, na discussão e vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico. Então, a tutora vai parar mais um pouquinho nossa aula para que vocês vejam o vídeo 3, que é o vídeo sobre sotaques brasileiros. Vamos lá, então. Então, voltando aqui, né, ao nosso trabalho, trouxe para vocês aqui 2 amigos conversando, né? E aí, compadre, firme? Não, futebol. Então, nós vemos aqui um exemplo, né, de preconceito no Brasil. Então, o preconceito linguístico no Brasil, ele se dá mais em relação às pessoas das zonas rurais, às pessoas mais pobres e aos diferentes sotaques existentes no país, né? Então, pode ser uma brincadeira, mas muitas vezes esse preconceito ele causa vários danos para o falante, né, da língua. Então, nós vamos estudar no capítulo, no nosso módulo 3, um pouquinho sobre preconceito linguístico. Nós vamos discutir algumas questões, né, que envolvem as variedades linguísticas. E nós vamos ler o livro do Marcos Banho, que ele fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, ele traz aqui 8 mitos. Mito 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Então, ele está falando que essa unidade surpreendente é um mito. Mito 2. O brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Vocês acham que isso é verdade? Que só em Portugal se fala bem português? Mito 3. Português é muito difícil. Será mesmo que português é muito difícil? Nós não falamos português o tempo todo? Mito 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Será que falam errado? O que é errado? O que é certo? Mito 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ele está falando que isso é um mito. Mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Vocês concordam que nós devemos falar de acordo com o que nós escrevemos? A língua falada e a língua escrita é a mesma? Nós devemos falar do mesmo jeito que nós escrevemos? Mito 7. É preciso saber gramática para falar bem e escrever bem. E o mito 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Vocês já ouviram falar isso? Que quem domina a norma culta consegue aí a ascensão social? Então, essas são algumas questões que eu trouxe só para iniciar as discussões sobre o preconceito linguístico. Vocês vão pesquisar, vocês vão ler esse livro do Marcos Banho. Esse livro está também em biblioteca. Vocês vão pesquisar outros materiais, outros livros, outros artigos sobre esse tema. Vocês podem também pesquisar vídeos, né, no YouTube e trazer essas discussões no dia do seminário, tá? Lá na plataforma Moodle, na atividade presencial do módulo 3, eu estou explicando direitinho como essa atividade, como ela será avaliada, ok? Então, era isso que eu tinha para falar na nossa aula inaugural. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho como vai funcionar a nossa disciplina e o que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Desejo a vocês um bom semestre de estudo e estamos aí à disposição, né, no fórum de dúvidas, nas mensagens. Um bom semestre de estudo a vocês.